Vamos entender um pouquinho por que é que você que mora numa cidade próximo a uma usina de açúcar, que produz álcool, produz açúcar, produz etanol e também produz energia com o bagacinho da cana, por que é que você que mora próximo a essas usinas, numa cidade próxima ou em um lugar próximo, porque você paga tanto no álcool? Se você mora debaixo de uma usina, porque aqui você gasta um valor equivalente a quem mora centenas de quilômetros ou milhares de quilômetros de distância de uma usina de onde produz realmente o álcool próximo de você. Tá? Nós vamos falar sobre isso hoje, mas eu quero convidar você para já dar o seu like neste canal também, para que o YouTube perceba que ele é um vídeo relevante. Você compartilhe esse vídeo e você se inscreva no canal, tá bom? Zilp Negócios, é importante você assistir os vídeos deste canal, porque pode ser que você esteja assistindo também em algum outro canal. Eu vou deixar aqui também embaixo o meu WhatsApp, caso você queira mandar alguma pergunta, queira falar diretamente comigo, queira marcar uma entrevista no podcast também, nesse canal, na Zilp Negócios. Nós temos também o programa Você Empreendedor, onde nós entrevistamos você e falamos sobre empreendedorismo. Será um prazer ter você com a gente, tá bom? Então, sem demora, vamos falar um pouquinho. Não esquece depois de dar uma olhada também no livro Propósito Existencial. Nós tivemos algumas dificuldades de registro desse livro, por isso ele saiu, depois ele voltou, agora ele está saindo novamente, terminando o registro, ele já está prontinho, já estamos conferindo para sair agora para a gráfica, tá bom? Vou deixar aqui o meu WhatsApp também, caso você se interesse e você deseje esse livro também. Nós vamos preparar para enviar esse livro para você pelo correio, tá bom? Por que é que o preço do álcool e o preço da gasolina nós pagamos caro morando próximo da usina? Porque você pode também estar vendo esse vídeo em outras cidades onde também tem usina de açúcar próximo de você, e a pergunta é: por que é que está tão caro o álcool e sempre foi caro? Bom, em 2021 e 2022, o governo federal autorizou uma lei, um decreto, dizendo que as usinas poderiam vender o seu álcool diretamente para os postos de combustíveis. Mas existe também a necessidade de que a usina queira vender em grande quantidade para a distribuidora. Exemplo, Paulínia é uma distribuidora, a cidade de Paulínia é uma refinaria. Eles também vão colocar aditivo também no álcool, aonde existe um frete para levar até lá e um frete para voltar para a cidade de origem, seja você qual cidade você more, próximo a alguma usina. Então existe essa oportunidade do posto comprar direto da usina. Mas a usina teria que ficar responsável pelo ICMS. E não é interessante para a usina vender também diretamente para o posto, porque ele compra pouco. E a distribuição em pouca quantidade, o transporte da usina diretamente para o posto é algo que implica em oneração nesse combustível. E o posto também não tem esse desejo de buscar diretamente, porque quando ele pega de uma bandeira, ele é obrigado a pegar de uma refinaria, e essa refinaria faz o aditivo e essa bandeira manda fiscais nos postos e eles têm benefícios. Um dos benefícios que os postos têm é que eles vão pagar esse álcool parcelado ou vão pagar com prazo que a usina também não fornece diretamente aos postos, mas diretamente aos fornecedores e às distribuidoras e às refinarias. Então é o mesmo problema que o Brasil tem com o petróleo. O Brasil tira o petróleo, mas ele tem que mandar refinar lá fora e buscar de volta esse petróleo. Exemplo, o Brasil importa o diesel. Então tudo isso tem um encarecimento. É lógico que o Brasil deveria já ter resolvido esse problema, porque nós somos um país, o Brasil é um país que vende a sua matéria-prima, nós somos um país que
levamos a soja lá fora, levamos tudo que é de início, que é o começo de tudo, e fornecemos para os outros países e alimentamos, somos a cozinha do mundo, e todo mundo depende praticamente de uma grande parte do Brasil para a alimentação. Então tudo isso faz com que nós brasileiros percamos dinheiro. E, consequentemente, as cidades que têm as suas usinas na sua cidade, a pergunta é por que não é mais barato? Não é mais barato por causa disso, porque vai para a refinaria, vai para a distribuidora, frete da distribuidora de volta para a cidade de origem, onde tem a usina, outro frete, e consequentemente tudo isso vai onerar e vai trazer um preço igual às outras cidades. Então não tem muito onde fugir. O que mais está acontecendo agora que está subindo a gasolina e está subindo também o álcool? Está acontecendo uma guerra lá no Irã. Estados Unidos junto com Israel estão com problemas junto ao Irã. Então, os Estados Unidos já estava com problemas aqui na Venezuela, onde ela praticamente está pensando em dominar o petróleo. E muito petróleo que tem também lá no Irã, que sai lá do Estreito de Hormuz, que sai 20% de todo o petróleo mundial sai lá naquele Estreito de Hormuz. O Irã está bloqueando e está bombardeando literalmente os navios que estão saindo de lá, seja de qualquer que for o país, seja o dos Estados Unidos, seja o navio que vai para a China, que vai mais ou menos uns 12% para a China. Faça ideia disso, sendo que a China já vem guardando muito petróleo. Então, esse bloqueio que o Irã fez lá no Estreito de Hormuz, 20% é muita coisa mundialmente. Existem países que 20% do bloqueio lá no Estreito de Hormuz é 80% da sua necessidade, ou quase 100% da sua necessidade. Então é muito petróleo que sai de lá. Consequentemente, subindo o petróleo, eu preciso avisar vocês, se é que vocês não sabem, mas eu sei que vocês sabem disso, só preciso lembrar vocês que 70% do valor do álcool é baseado na gasolina. A regra, a conta é feita assim: você pega o álcool, o valor do álcool da bomba e divide pelo valor do álcool, pelo valor da gasolina na bomba. Se der 0,71, compensa a gasolina. Se der abaixo de 0,70, compensa o álcool. Hoje na minha cidade está dando 73,6 no dia de hoje. Pode ser que amanhã já seja outro valor. Então hoje compensa usar a gasolina. Particularmente eu já gosto mais da gasolina. Mas quando eu divido hoje o álcool pela gasolina, ele está dando 0,73,6 hoje na cidade onde eu estou. Mas normalmente é para dar até 70%, que quem tem o carro flex, ele pode escolher. Agora, se você não tem um carro flex ou não tem essa opção, não tem muito o que fazer, não vale a pena mexer no carro. Então, tudo isso traz essa oneração na bomba de combustível. Por que eu pago caro o álcool? Esse é um dos motivos pelo qual você paga caro o álcool, tá? Então a relação do álcool, gasolina 70%, a relação entre guerra Irã e a relação entre petróleo Venezuela Irã hoje. A gente sabe que existe uma manipulação em tudo isso aí. Eu sei que vocês não gostam muito que eu fale sobre isso, mas existe. Você acha que o Trump não tem os assessores dele que ele avisa, olha, é o seguinte, quando eu entrar na Venezuela, depois que eu entrar no Irã, o petróleo vai subir, então vamos comprar ações de petróleo. Por quê? Por exemplo, a Raizen, ela está na Bolsa de Valores. Acredite se quiser, o Rockefeller, ele tem ações e muita ação na Bolsa de Valor. Então, quando vai subir
o combustível, o petróleo, a gasolina, o álcool, o açúcar, eles sabem antes de sair no jornal ou antes de qualquer movimento nesse jogo de xadrez. Muitas pessoas ganham com as atitudes que o Trump, que os Estados Unidos faz, porque ele vai e volta. Porque o Trump vai e volta? Porque existe esse modelo de negócio, onde influencia a nossa cidade, o nosso estado, e aonde vai influenciar o Brasil e outras coisas. Alexandre, qual é o fator que o álcool é caro? Um dos outros fatores, um deles é que mais ou menos 12% só de ICMS, que é recolhido sobre esse álcool que eu estou falando. Então, quando esse álcool poderia ser comprado diretamente da usina, é liberado para se comprar. A regra da lei, legislação, ICMS que a usina tem que pagar, e essa burocracia e o transporte da usina direto para o posto, ele não convém nem ao posto, porque o posto perde a bandeira, ele quer manter a bandeira dele de qualidade, e o prazo e os incentivos e os tais aditivos também que é colocado lá diretamente na refinaria e na distribuidora. Tudo isso a lei quer ajudar, mas não consegue. Eu não sei se é proposital. Escrevam aí vocês no comentário. Fale de onde vocês são. E quero saber também a opinião de vocês. Se essa lei de vender diretamente para o posto, cheio de burocracia, ICMS para usina e um monte de coisa, é proposital ou é uma coincidência? Conte para mim. Agora, uma coisa que eu queria também saber de vocês é que a usina, ela tem o poder de escolher se ela fabrica mais açúcar ou ela fabrica mais álcool. Ela pode escolher. Tem mais uma coisa agora, que é o terceiro fator. A usina, ela pode escolher se ela fabrica mais energia. Alexandre, como assim? Ela pega o bagaço agora da cana, ela esquenta, queima tudo isso e ela produz dois tipos de energia. Uma é a energia mecânica elétrica, que é o calor que vai girar as turbinas, turbinas tais que vão gerar energia elétrica. As usinas do Brasil já estão fazendo isso. Então a usina, ela tem essa capacidade de energia mecânica elétrica que gira a turbina como se fosse uma hidrelétrica, e esse calor faz girar a turbina e produz energia para ela mesma, e ela vende o excedente. A outra energia que a usina produz chama-se energia térmica, que dessa mesma caldeira mais tecnológica, ela consegue fabricar o açúcar e o álcool. Então a usina, ela tem três opções. Dependendo da demanda do mercado, ela produz açúcar, ela produz álcool e ela produz energia. Tudo ao mesmo tempo, mas tem como ela fatiar, porque ela tem a mesa, a faca, o queijo, as cadeiras, ela tem tudo, o prato na mão, e ela vai escolher, dependendo da demanda do mercado, se está tendo uma guerra no Irã, se a Venezuela for invadida, eu não sei, e se o petróleo de lá, mas o petróleo de lá não foi tirado ainda, mas é a fonte do maior número de barris de petróleo mundial. Não foi tirado ainda. Ah, mas ele é muito grosso, ele é muito espesso, Alexandre. Mas os Estados Unidos conseguem ainda vincular com outro tipo de petróleo e deixar um petróleo muito bacana. Existe um controle, um projeto a médio, curto e longo prazo. Também isso acontece no Irã. É só por causa do petróleo? Não, o que acontece no Irã também tem a ver com Israel, tem a ver com o país Irã, tem a ver com os Estados Unidos, tem a ver com a China e tem a ver com a bolsa de valores, aonde os magnatas resolvem o que fazer independentemente da situação nossa na cidade onde temos usina ou não temos usina, tá bom? O importante é gravar que a usina, ela pode produzir a energia mecânica elétrica, onde ela forma, através das turbinas, eletricidade.
favorecendo ela e também vendendo o excedente, ajudando as cidades e o Brasil, tá bom? Então, e a energia térmica, que ela faz o açúcar e o etanol. Lembrando que ela tem 3 opções de fabricação. Ela pode escolher fabricar açúcar quando o açúcar está escasso e o valor sobe, ela produz muito mais açúcar. Consequentemente, vai produzir menos álcool quando o valor do álcool vai subir, independente da gasolina, ou dependendo da gasolina, do petróleo, ou da guerra, ou de outros fatores de demanda, né, de produção, ela escolhe produzir mais álcool, ou ela escolhe produzir mais energia. Isso está sobre o controle da usina. Então, nós não temos controle sobre isso. Quem tem o controle são os acionistas e são os diretores desta grande fábrica, indústria que tem que produzir e dar lucro para os investidores, principalmente para os investidores. Alexandre, para a nossa cidade, onde nós temos a usina, qual é a vantagem? Ela emprega diretamente muitos funcionários. Muitos funcionários. Indiretamente, ela vai empregar muitos caminhões, muitas transportadoras. Indiretamente, vai ter que arrumar muito o asfalto. Indiretamente, muitas empresas de mecânica, funilaria, muitas empresas que mexem com caminhões e que mexem com o comércio de caminhão e transporte, carregadeiras e tratores e tudo isso, esses insumos que precisam, que é importado também da Rússia, o fertilizante que é colocado sobre as canas de açúcar, também agrega esse tipo de valor e mercado e emprega esse tipo de profissional. Então, essa é uma das vantagens de nós termos a usina próximos de nós. Alexandre, fale uma desvantagem, a entre safra, que quando está crescendo ainda, está baixinho a cana-de-açúcar, a usina praticamente fica parada ou produzindo outras coisas no qual ela não emprega, porque ela emprega por contrato, então isso é ruim. Outra coisa ruim é que ela ocupa muito espaço em volta das cidades. Mas custo-benefício. Quem são os donos das terras alugam de 20 anos até 30 anos esse terreno para as usinas. Então eles ganham dinheiro de alugar a terra para a usina plantar as canas. Eles arrendam as terras. Outros preferem produzir a cana-de-açúcar e vender a cana-de-açúcar. Outros preferem ter caminhões e transportar esses caminhões até a usina. Outros preferem ter tratores. Outros preferem cuidar de pessoas que vão organizar. Outros preferem prestar serviços para a usina de açúcar. Então, comente aqui embaixo o que você acha a respeito disso. Alexandre, fale um pouquinho mais sobre isso. Um pouquinho mais sobre isso, eu poderia falar que a usina, ela atrapalha de vir empresas multinacionais próximos à sua cidade. Por quê? Porque é muita cana-de-açúcar, não tem espaços gigantescos, os donos das terras não querem vender. Vou repetir, quem não quer vender? Os donos das terras, aonde a usina arrenda e paga o aluguel das terras. Por quê? É um dinheiro recorrente, é um dinheiro passivo que entra para a família, para a vida e várias gerações, para gerações. Quando eles não eram donos das usinas, agora eles são donos das terras e continuam sendo donos das terras. E o que acontece? A multinacional não tem espaço. E se ela não tem espaço para a própria empresa, vai precisar de espaço para a cidade crescer. Por quê? Ela vai trazer muita mão de obra especializada. E se ela trouxer muita mão de obra especializada, comenta comigo aqui, que tipo de mão de obra especializada nós não temos na nossa cidade ou você não tem na sua cidade? Vai precisar de espaço para alugar as casas para essas mãos de obras especializadas. Então, não tem espaço para local de casa. Não tem casas construídas. Por quê? Porque não temos espaço. Pô, meu Alexandre, que forte tudo isso. Se não tem espaço para empresa, não tem espaço para
casas não têm espaço para vir pessoas de fora, não tem mão de obra especializada, então eu vou me especializar na minha mão de obra. Ótimo, mas você vai arrumar trabalho nas multinacionais fora da sua cidadezinha, aonde tem usina de açúcar. Então isso é uma implicação que você precisa saber. Então não é um monopólio de alguém que manda sozinho e que organiza o sistema. Não, existe uma avalanche de negócios, existe um complexo de informações que é importante você saber, que não é culpa só do líder da cidade, não, tem mais pessoas envolvidas em tudo isso. Existe o espaço, existe a burocracia, existe os burocratas que são diferentes da burocracia, os que provocam a burocracia. Existe um sistema mercadológico e mercantilista em cima de tudo isso e que nós não percebemos. Existe toda uma estrutura em volta de tudo isso e é por isso que o preço que nós começamos o vídeo, do álcool não baixa mediante a bomba quando você vai colocar gasolina no seu carro, vai colocar álcool no seu carro, mesmo você morando próximo a uma usina. Eu estou dizendo nesse vídeo porque existem várias cidades no Brasil que moram, as pessoas estão próximas às usinas, não só a cidade pela qual você acha que eu estou falando, existem outras. Então, são várias situações. E quando chega entre álcool e gasolina, 75%, ainda, os carros novos, que são flex, eles compensam ainda usar o álcool. Os carros novos, tá? Que são flex, aquele que desliga o farol e liga sozinho, e você, ele é econômico, tudo esses carros, mesmo que tenha a conta dividindo o álcool pela gasolina, dando 0,75, que compensaria na gasolina, você pode pôr álcool que compensa. Agora, os carros mais velhos eu digo o seguinte, os carros seminovos, flex, passou de 0,70, já compensa a gasolina. Vale a pena você fazer isso. É importante você e eu ficarmos sabendo o motivo pelo qual, morando debaixo das usinas, não é baixo o preço. Existem fatores internacionais que não permitem. Por quê? Os donos das usinas, eles também não moram nas suas cidades, eles moram em outros países. Eles são investidores da Bolsa de Valores. Agora, imagine se eles são investidores da Bolsa de Valores. Ele tem amizade com o Trump. E o Trump fala o seguinte, eu vou arrumar uma confusão lá no Irã e vou arrumar uma confusão na Venezuela. Só gente do petróleo, o pessoal já está esperto, vamos comprar ações dessas usinas, porque vai subir tudo isso. É normal que vai subir tudo isso. E depois, quando o Trump vai acabar com a guerra e fazer um acordo, e essas pessoas já têm o aviso antecipado, queira você ou não, goste você ou não, aí eles vendem as ações na alta e fatura, compram na baixa e vendem na alta. Então é por isso que eu falo para você tomar muito cuidado, você que é trader, você que entra e sai na bolsa de valor, falo em 5 minutos, em 10 minutos, em meia hora, você não é um investidor a longo prazo, de anos, que compra ações e fica lá investindo. Se você não é esse investidor e você está iniciando, faça um curso de trade, compreenda como funciona para que você não perca dinheiro. É muito mais fácil você perder dinheiro na bolsa de valores sendo trader do que você ser um investidor a longo prazo, acompanhando não somente o que os Estados Unidos está fazendo, mas acompanhando antes o que ele vai fazer, o que ele está pensando em fazer, o que vem mostrando a história. Como eu sei o futuro de uma pessoa? Quando eu analiso o presente dela e analiso o passado dela. Eu vejo as atitudes, analiso os padrões, igual a inteligência artificial. Você analisa os padrões e você desconfia que ele vai fazer isso. E esse é um sinal que ele dá para os amigos e as pessoas que já entendem desse tipo de negócio. Por isso existem muitas pegadinhas nas bolsas de valores. Tá bom? Então eu quis dar essa volta gigantesca, sem falar que nessas cidades que foram vendidas para essas grandes
corporações, as usinas, eles compraram também muitos imóveis. E nesses imóveis também eles se tornam mais caros, porque são os mesmos donos. Eles são donos de muitos imóveis. Então, provavelmente, nas cidades onde tem usina, os imóveis, os aluguéis são mais caros. Inclusive, às vezes, até o imóvel em si é mais caro. Então, existe uma implicação maior. É diferente de um outro tipo de cidade, é diferente de uma cidade maior, que depende de muitas multinacionais. Então, tudo começa a ficar relativo. Ah, mas Alexandre, em São Paulo, capital, também é mais caro o imóvel e também é mais caro o aluguel. É relativo, depende de rua, depende de bairro, depende de cidade que você está falando, depende da Grande São Paulo, qual Grande São Paulo, que lugar da Grande São Paulo você está falando. Então, eu quero trazer essa informação para vocês. O meu número vai estar aqui embaixo, ele é o 19 99555 7060. Você pode fazer um Pix para ajudar esse canal que ainda não é monetizado, tá bom? Você pode fazer um Pix também nesse telefone que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, porque você ajuda também a gente continuar registrando o livro e produzir o livro fisicamente. Já tem uma capa nova já para esse livro. Nós temos 151 páginas, onde nós falamos sobre propósito existencial e as implicações na vida profissional e pessoal. Só que um merchan, uma propaganda. Quando você entende propósito existencial, você entende o motivo pelo qual você nasceu. Quando você entende as implicações na vida profissional, você percebe que o motivo pelo qual você nasceu tem a ver com aquilo que você trabalha, ou não ainda. E tem uma implicação na vida pessoal, tanto no trabalho quanto em casa. E com você mesmo como pessoa. Se você não descobre o propósito existencial da sua vida, você tem problemas no trabalho, faz faculdade daquilo que não queria e vai trabalhar naquilo que não gosta, querendo ser alguém que você realmente nasceu, pelo qual você nasceu. Quando você não está no centro do propósito pelo qual você existe, você tem conflitos dentro de você. E existe uma implicação na vida pessoal, casa, família, responsabilidade, o que impede você de fazer aquilo que você realmente nasceu para fazer, porque agora você tem que pagar o valor na bomba de combustível, é lógico que não é só isso. E você tem que se organizar e organizar a sua vida em outros fatores, pelo qual você é responsável. Então, para você mudar de trabalho, você mudar de relacionamento com você mesmo. Quando eu digo mudar de relacionamento, eu estou falando para você largar o casamento, estou dizendo você mudar o estilo de relacionamento entre você e seu cônjuge, seja você marido ou você esposa, você filho, você pai, você mãe ou você filha. Esse relacionamento, propósito existencial e as implicações da vida profissional e pessoal tem a ver com família, relacionamento pai, mãe, filho, mulher, trabalho, relacionamento patrão, empregado, relacionamento encarregado, subalterno, encarregado, aquele que disciplina, aquele que não disciplina, aquele que você tem na escola, o professor, o aluno, o diretor, hierarquia e relação pessoal com você mesmo, com o trabalho e o propósito existencial em particular com você mesmo. Então você pode fazer o Pix para me ajudar, pode ser R$1. Se você fizer R$1, você já está me ajudando, você não faz ideia de quanto. Tá bom? Eu quero fazer a propaganda, então, aqui também da Decorali, que é um projeto que está nascendo em Americana. Você vai ver nos vídeos abaixo aqui a entrevista que nós temos com o Josimar, está ainda no projeto. A casa que nós estamos com o projeto de construir também lá no condomínio. A arquiteta que está fazendo o projeto junto conosco também, ela está nas fotos lá embaixo, está também, vai estar em algumas entrevistas. É importante você, empresário, que participe do podcast, que você vai ver aqui embaixo também. E venha nos ajudar num projeto maior que nós temos, que a Zilp Negócios está abrindo as portas dos negócios dela. O que ela está fazendo? Nós não estamos na Bolsa de Valores, mas nós estamos abrindo todos os nossos negócios para os investidores. Queira você comprar 1%, 2%, 3%, 49% você pode comprar, 51% você não pode comprar, mas você pode comprar 0,5%, 0,001% e ser participante de todos os negócios da Zilp Negócio. Nós temos a Decorali, nós temos Só Tem G,
O G é com G, e o acento circunflexo, que é uma empresa de marmitaria que nasceu agora. Nós temos a Decorale, que está debaixo do guarda-chuva também da Zilp Negócios. Nós temos a A2 Zilp, que é outro projeto que está nascendo. Nós temos vários negócios. Nós temos a Zilpcoin, que é uma moeda rastreada, lastreada, que você já pode começar a investir na Zilpcoin, que é uma moeda que tem lastro e tem rastro, aonde a Europa também vai estar investindo por estar vinculada com terras raras, o agronegócio, está vinculada com a agricultura e com muita coisa. É muito importante que você participe. A Zilp Negócios também tem que fazer a propaganda, que senão nós não conseguimos manter o programa no ar. Ela tem a capacidade, junto com a advogada Kathleen de Piracicaba, aqui ó, a propaganda da doutora, aonde nós baixamos, se você deve aí 2 milhões para o governo de dívida passiva, seja federal, seja estadual, seja municipal, ela baixa até 50%, que eu já vi isso acontecer com os meus próprios olhos em várias empresas. Se você tinha 2 milhões, vai pagar 1 milhão de reais somente, em até 145 vezes, mas Alexandre, por que o meu contador não consegue? Porque ela é especialista tributária há mais de 15 anos e ela é parceira da Zilp Negócios. Quando eu convido você para ser parceiro da Zilp Negócios, você também vai ganhar sendo eu vou falar que você vai ter uma fatia da Zilp no seu estado. Você não vai ser vinculado, você é desvinculado. Vamos falar como um McDonald's. Você tem uma franquia da Zilp Negócio no seu estado, onde você consegue baixar a tributação de todos aqueles que estão devendo para o governo. E quando nós arrumamos a dívida para o governo desse empresário, nós preparamos ele para um banco que, mesmo o empresário estando com o nome negativado, que é normal, 70% das pessoas no Brasil estão devendo para o governo, estão endividadas. Existe um banco que aporta até 10 milhões de reais, acredite se quiser. Nós vamos pessoalmente junto a esse banco, sentamos junto, é um banco físico, junto com o gerente do banco, e a minha gerente também lá, e ela consegue emprestar até 50% de um imóvel em garantia. Chama-se Home Equity. É algo dentro do Banco Central autorizado, dentro do Banco do Brasil autorizado, e é um banco pertinho de nós aqui, pertinho de mim, pertinho da Zilp Negócios. Nós vamos lá, tomamos um café, conversamos com a diretora e com a gerente do banco, da parte comercial, e ela vai explicar exatamente como funciona. Então você tem um imóvel que vale 5 milhões, então até 2 milhões e meio ela empresta para você com juros a partir de 1,19 ao mês. Só isso, Alexandre, eu não acredito. Então meu telefone está aqui embaixo, me chame e nós vamos estar próximo de você, tá bom? Por isso a Zilp Negócio existe, por isso que você tem que vir e investir na Zilp Negócio, porque depois que nós abaixamos o custo da dívida, nós fornecemos o dinheiro e tem um banco idôneo que faz isso. Olha, 33 minutos de vídeo. E esse banco organiza a sua empresa. Depois que organizou a sua empresa, a Zilp Negócios, ela organiza a parte comercial. Nós pegamos os 50 vendedores seus e treinamos eles, fazemos isso há mais de 15 anos, e treinamos eles para que eles consigam dobrar o faturamento da sua empresa. Se for uma empresa pequena, em 1 ano nós garantimos. Se for uma empresa média, 2 a 3 anos nós dobramos o faturamento. Se for uma empresa grande, nós estamos falando de um processo mais longo, gradual, mas também o seu faturamento é maior, o nosso trabalho é maior e tudo é mais lento, e nós sabemos como funciona. E neste momento de crise, vocês vão precisar de especialistas. Mas você faz tudo sozinho? Não. A Zilp Negócios, ela tem parceiros. Nós temos parceiros, que é o nosso advogado. Eu não vou fazer a propaganda dele aqui agora, porque eu não sei se eu posso fazer a propaganda dele, mas eu vou falar, depois eu falo, vou perguntar para ele se não vai ter problema nenhum, né? Eu já entrevistei o advogado da Zilp Negócios, aqui embaixo você vai ver, ele participou do podcast. Então, a Zilp Negócios, ela arruma a dívida, ela empresta o dinheiro e ela organiza a empresa na parte comercial. Organizamos a parte comercial, nós desenvolvemos produtos para a parte interna da empresa.
Desenvolvendo o produto para a parte interna da empresa, nós mexemos no site, nós mexemos em toda a parte comercial, não somente na parte estética, onde a gente vai ver na internet, vai ver no YouTube, vai ver no Instagram, vai ver no AdWords e vai ver no Facebook. Não, nós vamos mexer com a estrutura, nós vamos desmontar os conceitos. Vamos continuar, você continua ganhando dinheiro, mas nós desmontamos um conceito e fazemos um projeto paralelo. Esse projeto paralelo você vê que funciona e você fala, Alexandre, eu quero adequar toda a minha empresa nesse projeto, que é assim que nós trabalhamos, porque nós desenvolvemos os produtos, fazemos as patentes. Se você não quiser, nós temos as nossas patentes e compartilhamos com vocês. Desenvolvemos vários produtos e trazemos todos os clientes para você. Mas, Alexandre, não é muita promessa? Não é pouco santo para muito milagre? Não, porque faz tempo, se você olhar no Instagram da Zilp Negócios, vá lá, segue também, você vai ver que tem muita gente já fazendo propaganda junto com a gente na Zilp Negócios, e depois tem um coquetel onde nós nos reunimos, e nesse coquetel nós conversamos sobre vários negócios e fazemos negócios mutuamente, tem um desconto entre nós, e é uma ajuda mútua, onde já tem uma moeda programada, porque nós não sabemos que tipo de problema vai vir depois, pós-guerra, lá no futuro, e nós precisamos estar consolidados lá no futuro, tá bom? Nós precisamos estar amarrados e um fortalecendo o outro nesse momento de crise que já começou. Já começou a Terceira Guerra Mundial? A Terceira Guerra Mundial começou faz tempo. Quando começa uma crise num ponto do mundo, quando começa outra crise no outro ponto do mundo, quando começa outra crise, Taiwan pode ser invadida agora. Por quê? Porque agora o Irã está sendo invadido. Os Estados Unidos está preocupado com o Irã, com a Venezuela e com um monte de coisa. Aí com a América do Sul, está preocupado com o Brasil, com um monte de coisa. Se sair Taiwan, os Estados Unidos é muito à frente para os Estados Unidos cuidar. A Europa não tem poder suficiente para cuidar da Rússia sozinho, porque a Rússia está invadindo a Ucrânia. E a Ucrânia está especialista em drone, então está todo mundo aprendendo com todo mundo e está uma bagunça. Isso é o que me preocupa, porque Israel está envolvido no Irã, o Irã está envolvido nos Estados Unidos na Venezuela, junto com a Argentina, junto com o Uruguai, na fronteira do Brasil. A China está de olho em tudo isso, porque o petróleo está atrapalhando ela também. O Japão está com problema com a China, que nós sabemos disso, a Dama de Ferro está com problema por causa disso. As terras raras, a China está negando para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está de olho no Brasil, mas da América do Sul. Então tem um problema gigantesco rodando. Quando tudo isso começa a acontecer ao mesmo tempo, já tem a gasolina, só falta só uma faísca para tudo isso explodir. Então, se você precisa de mais informações a respeito do que fazer com a sua vida, com o seu dinheiro, numa situação tão importante como essa, Alexandre, onde eu deixo guardado meu dinheiro no Bitcoin, eu deixo guardado em ouro, eu deixo guardado em criptomoeda, eu deixo guardado no Nubank. No Nubank, sim, ainda o Nubank está na Bolsa de Valores. Estou mudando aqui porque eu preciso fazer, comecei sobre o álcool, mas eu vou para o Nubank porque eu preciso fazer a propaganda, e eu sei que você está gostando desse vídeo. O Nubank, ele faturou praticamente 33% nesses últimos 3 meses aqui, mais do que o Banco Itaú. Ele perdeu muito dinheiro no início, os 2, 3 primeiros anos lá no Nubank, mas ele não vai falir por causa do Banco Master. O Banco Master dava muito dinheiro, dava muito retorno financeiro, e quando acontece isso tem que ficar desconfiado. E o Nubank está na Bolsa de Valores, é algo diferenciado, onde é fiscalizado, isso é transparente, não tem como quebrar da noite para o dia. Ele está pagando algo que ele consegue, está crescendo muito, praticamente ele está chegando no 5º lugar dos bancos mais valiosos e mais importantes de todo lugar. Então continua com seu roxinho. Essa não é uma indicação de investimento, mas se você quer saber o que você vai fazer com o seu dinheiro no meio dessa guerra, se pode haver um apagão no seu celular e você perder todo o seu dinheiro, seu investimento, tudo que você tem, que risco você corre, aonde você está investindo, se está colocando onde o seu dinheiro, em que país, está no Brasil, vai estar no Drex, vinculado ao Pix, que está vistoriando você já desde o início, que você não sabia, mas você está sendo vigiado agora também com o Pix e com a inteligência artificial. Nós precisamos falar sobre muita coisa. 19995557060 está aqui embaixo, é o Pix. É o meu WhatsApp que você fala comigo, e eu posso te dar esses cursos para você também, particular ou em grupo, que depois eu vou estar anunciando isso para você. Não esquece do livro,
Não esquece do Pix. Se você quer comprar o livro, eu já tenho ele em PDF. Nós já estamos colocando na Amazon, em um monte de lugar e tudo, só estamos registrando ele em várias línguas, porque nós já estamos traduzindo ele em inglês. How long have you been speaking English? If you have speaking English a long time, you have to buy a new book, my new book. I'd love to talk to writing a new book. Eu estou começando o segundo livro também, Entre o Céu e a Terra, é muito importante. Porque o álcool na sua cidade pequena, perto da usina, é caro, já falamos sobre isso. Você já entendeu uma gigantesca proposta aqui, e nós falamos sobre vários assuntos, porque é muito importante saber sobre vários assuntos, porque existem muito mais coisas por detrás. Então compartilha com teu amigo, inscreve-se no canal, aperta o sininho lá, manda um pix para mim de R$1, de R$2, de R$3. Você é arquiteto e arquiteta, nós temos a Decorale, que começa em Americana Decor. Começa lá e vai longe, nós já temos os vídeos aqui, já temos os fornecedores, obrigado aos fornecedores, já temos a revista preparada, já temos a editora que vai fazer a edição da revista, e temos tudo muito organizado. Quero agradecer aqui o Josimar da Aquaplast, que já está participando com a gente, o doutor advogado, que também está junto com a gente, e muita gente que já está com a gente, tá bom? Nós temos também o Instagram da Zilp Negócios, e temos o Instagram também da Decorale Oficial, tá lá, entra no Instagram também, entra aqui, compartilha e vamos junto, tá bom? E até o próximo vídeo, que eu não vou demorar para gravar, porque agora nós estamos começando uma série de vídeos informativos para vocês e de outras coisas. A empresa Só Tem G é uma empresa de marmitaria que só produz marmita G, por isso que chama Só Tem G. Então é uma marmita simples, econômica, que custa hoje, no dia de hoje, que você está vendo esse vídeo, R$25. Hoje é dia 12 de março de 2026. Que eu estou gravando esse vídeo, são as 23 horas da noite, custa R$25 já com a entrega. Alexandre, por que é tão barato assim? Porque é uma comida feita sem óleo vegetal, é uma comida feita às vezes sem óleo, o feijão e o arroz sem óleo. Nós fritamos o ovo sem óleo, com água, mas com tempero, com muita coisa boa para você, para sua saúde. Nós fritamos a carne sem óleo, acredite se quiser, mas com muito tempero, com muita saúde, porque o óleo vegetal não é bom para o seu organismo. Um dia nós falamos sobre isso, então nós economizamos isso e nós produzimos uma comida saudável. Só marmitaria, Só Tem G. É para o pedreiro, é para a pessoa que trabalha na funilaria, é para o cara que trabalha no trabalho pesado. Ah, mas Alexandre, não é para minha família? É para a sua família. Você compra uma G que dá para 3 pessoas comerem uma G. E eu não consigo comer em 3. Eu como um pouquinho, como que nem um gato, né? Com bem pouquinho. E você economiza no frete, que nós não cobramos. É R$25 a marmita G. Não tem muitas opções de carne, porque um dia uma coisa, outro dia outra, porque assim não bagunça o sistema. É por isso que nós conseguimos fazer ela R$25. Mas como você consegue? Porque nós fazemos especificamente aquele produto, compramos no atacado, fazemos com as cozinheiras mais lindas do mundo, as melhores cozinheiras do mundo, é comida da avó, comida da mãe, é comida de não sei quem, e nós enviamos para você aqui nessa cidade, que você sabe de onde eu estou falando. E não peça muito, que eu não consigo produzir, que nós estamos iniciando, por isso eu preciso de investidor junto comigo. O negócio já deu certo, é perigoso falir por vender muito, tá bom? Então, a Só Tem G tá aqui no Facebook, tá aqui no Instagram e tá aqui no meu WhatsApp. Encomende e coma. Por quê? Para você saber e ver que é bom. Só de não ter o óleo vegetal, você, no arroz, no feijão e no macarrão, em tudo isso, você fala o seguinte: não é possível, é muito ruim. Experimente para você falar que é bom ou ruim. E me dê dicas de culinária também, que não sou eu quem cozinho, mas eu passo para as cozinheiras. É uma honra poder estar junto com você. Vamos falar. Por que o álcool, já decorou por que o álcool é caro na bomba? Por causa da lei, por causa da distribuição, por causa de que não vale a pena a usina vender direto, porque precisa da bandeira, por causa de muita coisa. A usina escolhe fazer açúcar, a usina escolhe fazer energia, a usina escolhe fazer álcool. Depende do petróleo, 70% a relação entre elas, divide álcool e gasolina. Tem o Estreito de Hormuz lá no Irã e tem também a Venezuela com outro problema. E o Trump manipula o sistema junto com os Estados Unidos, que os grandes players do mundo, onde eles investem na Bolsa de Valores
e a raiz também está na Bolsa de Valores, por mais que ela fale que ela está abrindo, não sei o que tempo, que está sem, está devendo, faz parte do show, só para dizer que não ganha dinheiro. Isso não me engana e não engana você também, não caia nessa. E numa dessa nós ficamos numa cidadezinha, às vezes, meia cheia de problemas, não por causa do líder da cidade, nem por causa da Zina, mas por causa de um contexto que vem vindo, espaço, relação entre multinacionais que não tem espaço, mão de obra, casas, isso e aquilo, um monte de coisa, tudo isso afeta. Então, como que eu faço, Alexandre, para eu melhorar de vida numa cidade pequena? Você tem que entrar em contato comigo no meu WhatsApp, nós vamos preparar você em 7, 8 cursos que nós temos com os profissionais especialistas junto comigo, lógico, eu vou estar sempre junto. Quero aprender a falar em público, Alexandre. Quero falar inglês. How long have you been studying English? Let's talk to me. Eu quero aprender um pouco de hebraico. Perdoe aí os judeus, o meu hebraico ainda está no início. Nós estamos aprendendo o alfabeto hebraico de uma forma calma, com muita calma, mas estamos aprendendo, é muito importante. Israel vai ganhar uma grande fatia do mundo, já é uma das maiores potências na parte aérea, ele já domina muitos países, se ele não tiver no terceiro, no quarto país na força aérea, inteligência mundial, já passando a Rússia aí, já não digo nada. Tá bom? Um beijo no coração, até a próxima, fica com Deus e que Deus abençoe, até o próximo vídeo.